Quem veio neste lugar ser alimentado pela palavra de Deus, diga amém! Glória a Deus. O tema desta noite é onde você quer chegar. Aonde nós queremos chegar? A palavra de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. E hoje a palavra é muito de reflexão, porque tem muitas pessoas no nosso tempo, vivendo nessa geração, e neste lugar, nesta noite, porque quando a palavra vem, ela vem para quem chegou na igreja, você que está aqui, você que está na live ouvindo essa pregação, o Senhor precisa saber, para poder te conduzir, qual é o seu destino. Acabamos de cantar aqui, eu quero ir mais fundo, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero ir para um lugar onde vai estar eu e você, mas a nossa vida, irmãos, nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter metas, nós precisamos ter planejamento, e isso precisa ser compartilhado com aquele que é criador de todas as coisas. A gente está num curso na DBQ e hoje a gente teve mais gente na DBQ, amém? A nossa selfie hoje ficou bacana, que a DBQ aumentou. Nosso curso é Sementeiras de Sonhos. E a gente estava falando, se você trabalhasse com informática e pudesse diariamente ter uma tutoria, ter uma mentoria com Bill Gates, você iria querer, amado? Claro, porque ele é o cara. Então você gostaria todo dia, pensou se o Bill Gates falasse assim, ó, estou à sua disposição. Trabalha com informática, tua praia é essa. Eu estou à sua disposição para todo dia te ensinar alguma coisa. Quem ia querer aí, diga glória para eu ouvir. Amém? Já pensou, Nani? Todo dia se ela está lá com o Masterchef, com a Paola, aquela lá do Masterchef, todo dia falando contigo, você, pô, eu quero, claro. Eu quero dizer que Deus deixou o autor disponível para a gente todos os dias. É só você chamar ele para a sua história e dizer aonde você quer chegar, porque ele vai te conduzir. Há uma promessa a respeito disso. Pastora, o que isso tem a ver? Aonde eu quero chegar? O Espírito Santo me conduzir com o texto que você leu que fala de João. Que os discípulos chegam para João e falam, olha, aquele que tu batizou no Jordão. E eles estavam falando de quem? De Jesus. Aquele que você batizou no Jordão, as pessoas estão indo atrás dele. As pessoas não estão mais te procurando, João. E você é um profeta. Mas agora eles estão seguindo a ele, estão atrás dele. E João vem falando algumas coisas e o versículo 30 para mim é lindo. Porque ele fala assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe por quê? João sabia aonde ele tinha que chegar. João sabia exatamente qual era o propósito e o plano de Deus na vida dele. Eu te pergunto nesta noite, você sabe exatamente qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Ele sabia. Então a primeira coisa nesta noite é que você tem que ser sabedor do que Deus tem para a sua vida. A gente vive pessoas, Deus, eu quero ser abençoado, tá bom. Deus, eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Não é pecado ser rico não, amém, irmãos? A Bíblia diz que pecado é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro que é o pecado. Então a gente tem jovens, a gente tem pessoas de meia idade, a gente tem pessoas aqui já na boa idade, na terceira idade, mas ainda não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. E João, quando ele está no auge, porque ele ainda é um jovem, e ele estava ali profetizando, ele sabia que ele já tinha chegado aonde era o mistério de Deus. Ele já tinha preparado o caminho do Senhor. Ele já tinha chegado onde ele queria chegar. Ele queria chegar ao momento que Cristo fosse manifesto. E Jesus ali tinha sido manifesto no momento do batismo, quando desceu uma voz do céu e disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz que João fala, é necessário que ele cresça e eu diminua.
E Jesus também sabia onde ele queria chegar e qual era o propósito de Deus na vida dele como filho. Ele tem uma trajetória de 3 anos. E ele sabia qual era o destino dele. Era morrer por mim, era morrer por você. E quando Pedro fala, mestre, não faça isso contigo, ele repreendeu a Pedro. Ele falou, para trás de mim, Satanás, que você não sabe. Porque ele sabia que naquele momento não era o Pedro. Vai ter alguém dizendo, olha só, não faz isso. Não faça isso com a sua vida. Não faça desse jeito. Qual é a voz que você está ouvindo nesta noite? Eu quero dizer que o Espírito Santo te trouxe nesse lugar para falar, eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. A sua existência não é um acaso. Você não nasceu por acaso. A Bíblia diz que desde o ventre da tua mãe ele já te conhecia pelo seu nome. E ele tem um propósito tão grande na nossa vida, que Jesus sabia que ele ia ter também um lugar onde chegar. E que depois desse lugar, ele falou assim, olha, João não tem medo. Fala, é necessário que eu diminua e ele cresça. E Jesus também não tem medo. Porque depois ele fala para os seus discípulos que em João 14:12 falou assim, não se preocupe, porque vocês, quando eu não estiver aqui, farão as mesmas coisas que eu faço e farão maiores ainda. Ele deu o destino para os seus discípulos. Pergunta assim para mim, pastora, qual é o meu destino? Pergunta. Eu não ouvi não. Fala, pastora, qual é o meu destino? O seu destino é brilhar a glória de Deus. Querido, tem pessoas nesse lugar que nasceram para fazer grandes coisas e ainda não fazem, e ainda não tomaram uma iniciativa na sua vida, porque acham que as coisas têm a ver com ele. E eu quero dizer que você nasceu porque Deus tem um propósito. O nome dele, a palavra dele, a vida dele vai ser glorificada através da sua. Se você for bem sucedido na sua empresa, eu quero dizer que não tem a ver com você nem com sua vida profissional, tem a ver com Cristo. Pastora, por quê? Porque ele quando criou lá em Gênesis, que teve aquela reunião de cúpula, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele fez o homem para domínio. Você tem que crescer mesmo na sua empresa. Você tem que almejar, sim, os melhores. Não quero tirar nada do que é de ninguém. Sim, você não precisa tirar nada o que é de ninguém. Você só precisa ter a promessa de Deus se cumprindo em sua vida. E a palavra de Deus diz que ele colocou você por cabeça, não por cauda. Você não é para estar no final, você é para estar no início. E é tão maravilhoso a palavra de Deus, que eu costumo sempre falar, não sei se eu já falei aqui para vocês, eu devo ter falado numa pregação sobre o Michael Jordan. Ele tem um testemunho de vida incrível. Porque, irmãos, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, e tem pessoas nesse lugar, não precisa sapatear, nem dizer, eis que te digo, mas a palavra já me diz isso. Tem pessoas nesse lugar que estão trabalhando naquilo que elas não queriam trabalhar. Por quê? Tem pessoas nesse lugar vivendo um relacionamento que não queria viver. Por quê? Tem pessoas neste lugar que a sua vida não é aquilo que ela sonhou. Por quê? A Bíblia diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nesta noite nós vamos orar para que Deus te leve
aquilo que é o destino que Ele traçou para você, vida em abundância. Você pode aplaudir o Senhor? Nesta noite Ele vai te levantar dentro da sua empresa. Tem pessoas que vão abrir negócios, tem pessoas que vão mudar relacionamentos abusivos, vão mudar sua história, vão recomeçar, vão reconstruir como Jeremias, mas vão fazer aquilo que Deus tem como propósito na sua vida. A minha Bíblia diz em Provérbios que assim como pensa em seu coração o homem, assim ele será. Então não admita ser nada menos daquilo que você sonhou. Um dia eu sonhei com este lugar. Um dia eu sonhei em não estar mais aonde eu estava. E o Senhor me colocou exatamente aonde eu queria estar. Porque Deus traça caminhos e planos e propósitos e coisas que a gente não sabe. Tá aqui a minha amiga Carla. Sempre tem que falar dela na pregação, né? As pessoas falavam assim para mim: Silvana, não vai, Silvana. Ela não queria que eu viesse. Aí veio atrás, ó, até aceitou Jesus. Tudo tem um propósito, né, irmãos? Deus usou a minha vida para fazer ela chegar também onde Ele queria. E foi assim quando eu falei assim: eu vou sair da direção da escola, vou para outra área na prefeitura, porque aonde eu estava, eu não me via mais, porque eu tinha que cumprir isso aqui. E eu sabia, eu tracei o meu propósito. E Deus é tão maravilhoso que eu falava assim: Deus, como é que isso vai acontecer? E eu já tinha tido tantas propostas e nunca fui. E um dia Deus levantou uma pessoa no momento certo para fazer cumprir aquilo que Ele queria. Deus vai levantar pessoas hoje. Deus vai movimentar pessoas hoje. Deus movimenta uma pessoa, irmãos, através de uma amiga minha, que eu sentei a primeira vez com ela. Fala todas as suas ideias, todos os seus projetos. Eu comecei a falar. A princípio foi assim: bom, aqui não tem mais vaga. Amém? Irmãos, não abaixe a cabeça no primeiro não. Não desanime. O Deus do impossível, Ele anda do teu lado. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez Davi com uma pedrinha derrubar um gigante. É Ele, exatamente o mesmo que anda do teu lado. E aí eu falei assim: bom, eu tenho uns projetos aqui, e é assim. Comecei a falar. Quando eu terminei de falar, falei assim: chama a fulana. Pega os dados todos dela. Requisita agora, porque eu quero na minha equipe. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Naquele dia eu saí de lá, eu falei assim: não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E quando aconteceu, eu tive que falar primeiro com as minhas amigas, né? A Carla lembra desse dia: gente, olha só, tem uma coisa bem para falar para vocês. Eu não sei como é que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Deus tem um propósito, e eu quero dizer para você que Ele vai movimentar pessoas que você nem conhece para investir no seu projeto. Deus vai movimentar onde você trabalha. Deus vai movimentar na sua família. Deus vai movimentar na vizinhança. Deus vai movimentar para que você chegue exatamente aonde você quer. Mas aonde você quer chegar? Nesta noite o Espírito Santo quer saber. E Ele vai começar a sondar os corações. Eu quero que você comece a pensar nessa hora os teus projetos, os teus sonhos, aqueles mais secretos que talvez você tenha abafado, aqueles que talvez você tenha deixado pelo caminho, porque eu quero dizer que o Deus do impossível chegou. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, aquele que clama, Ele responde. Você já clamou a Deus pelo que você quer? Você já levantou um clamor pelo seu sonho? O que você tem feito em relação ao que você deseja? A Bíblia manda, diz: clame. Clame a mim e eu te responderei. Agora olha o restante. Clama, já tem uma. Clama, resposta. Clamou, Ele respondeu. E aí Ele continua: e anunciarei. Ou seja, Ele vai falar com você
Coisas grandes, diga comigo, grandes. São pequenas? Coisas e firmes. São coisas abaláveis? Não. Então, ele diz, clama, eu vou te responder. E mais, só porque você clamou, eu vou começar a dizer para você, eu vou te anunciar as coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem vai clamar a Deus nesta noite para ser sabedor daquilo que Ele tem para a sua vida? Comece a aplaudir a Deus. Comece a aplaudir a Deus. Que você veio para este lugar, Senhor, eu preciso de uma resposta. E Ele já começou a te responder. Eu quero realizar o teu sonho. Clama que eu vou te responder. E ainda vou te revelar coisas grandes. Coisas firmes. Não é essa aí que você está vivendo assim, será que é? Será que não? Ele vai te dar uma coisa firme, querido. Uma coisa que você não vai duvidar. Você vai falar assim, não é isso. Deus me revelou, é só. É muito maior do que você pensa. Uma vez o Michael Jordan, ele chegou e ele queria ser jogador de basquete. Os mais novos não sabem disso. Eu também não sabia, conheci essa história na internet. Não é do meu tempo. Michael Jordan, ele foi um grande jogador de basquetebol americano. Um grande nome do basquete. E um dia ele chegou na escola, ele queria ser jogador. E disseram para ele não. Um técnico disse para ele não. Tem pessoas que vão dizer assim, isso aí para você não. Não, você nunca vai conseguir isso. Assim como pensa em seu coração, assim será. Os seus desejos mais secretos, Deus conhece. Sabe, Paula, no dia da Comeca eu vi Deus realizando seus sonhos. Porque você pensou no seu coração. Você é um exemplo para mim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, a Paula abrindo um congresso estadual da Quadrangular do Rio de Janeiro. As pessoas podem te achar até maluca, amiga, e louca. Glória a Deus, porque Deus ama os loucos. Aplauda o Senhor, irmão. Só quem é antigo aqui vai entender o que eu estou dizendo. Deus ama os loucos. Porque Deus precisa dessa loucura de acreditar, de pensar e acreditar. Assim como pensa em seu coração. Eu vi naquele dia essa palavra se cumprir. Falei, Deus, Tu é maravilhoso. Porque Tu sonda, Tu nos conhece. Às vezes parece que está no engarrafamento e a gente não vai. Parece que tem vários carros na nossa frente e eu quero chegar a um destino. Mas no mundo espiritual é igual a nossa vida, o engarrafamento. Você sabe que você precisa chegar. Você sabe aonde você quer chegar. Mas às vezes você está encurralado. Querido, e quando você está assim, não importa quem está no outro carro. O que ele está vivendo, importa que você fica, meu Deus, eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar àquele lugar. Mas eu não consigo avançar. Às vezes tem um acidente de percurso que não deixa você passar. Muitos, no meio do caminho, de onde quer chegar, o carro ferve. Tu já viu que tu passa aí e tu fala assim, meu Deus, agora que andou tá lá o bichinho lá, coitado, né? Se for na Avenida Brasil, numa via assim, carro fervido lá. Tem pessoas que no meio da trajetória, já perdi, vou voltar, faz o retorno. Mas aqueles que têm um alvo, querido, aqueles que sabem que vivem de promessa, aqueles que sabem que quando chega a impossibilidade, um Deus do impossível entra na causa, Ele continua. Ele continua, porque você sabe exatamente que existe um GPS chamado Espírito Santo, que fala assim, ó, seu destino está à direita. Seu destino está à frente. Mas a gente precisa ajudar, a gente precisa persistir. Foi assim que Michael Jordan fez. Ele continuou treinando. Sem ter uma quadra. Ele ia para uma quadra de bairro e jogava, e jogava, e jogava. Um dia ele se apresentou de novo diante daquele técnico. Ele falou, cara, eu já falei que não é sua praia, vai ser jogador de outra coisa, vai ser jogador de futebol americano, vai tentar o vôlei. Não, eu quero ser jogador de basquete. E eu quero ser o melhor.
Você tem que detalhar o seu projeto para Deus. Eu quero ser o melhor. E aí ele ficou no pé até o cara da... Olha, você vai ser sempre reserva. Alguém pode ter falado para você, querido, que você vai ser de uma forma, mas Deus está falando que Ele vai mudar a tua história. Pode aplaudirei. Deus vai mudar a tua história. Ele pegou o uniforme e ficou lá. Pastor Miles Mullen, já está na glória, né? Gravou esse testemunho do Michael Jordan. E ele não só treinava, como ele orava. E ele falava: Deus, eu quero ser o melhor jogador americano desse país. Porque um dia falaram que eu não servia para isso. Talvez alguém já falou que você não serve para ser mãe. Talvez falaram que você não serve para fazer parte de uma história. Talvez você não sirva para isso, para aquilo. Eu quero dizer que o Deus que fez todas as coisas é que pode falar alguma coisa sobre você. E nessa noite Ele está falando: eu te fiz para ser mais do que vencedor por meio daquele que te amou, Jesus Cristo. E ele começou a treinar, pediu oportunidade, não teve. E aí é quando eu falei para você, querido, você pode desejar o melhor para a sua vida. Não faça nada errado. Tenha caráter e ore. Porque aquilo que é Deus coloca na tua mão. No último jogo, tinha passado todo o campeonato universitário e ele não tinha jogado. Mas quando você precisa receber uma bênção, Deus começa a fazer coisas. E não se espante, Deus até machuca as pessoas. Devagarinho, tá? Porque Ele é bom. Mas foram pessoas tendo contusões. Foram jogadores tendo problema. E quando chega no último jogo, você já sabe a história, né? Procura na internet. No último jogo, já no último tempo, um jogador se machuca. Ele olha assim para o banco, não tem mais ninguém. Só tem quem? A última bolacha do pacote está lá. E aí o treinador vai e bota ele para jogar. E aí fala para ele: você nunca vai lançar a bola, você sempre vai passar a bola. Quando a bola vinha na mão dele, passa. Quando a bola vinha, o treinador passa. Quando chegou, querido, aquele jogo de futebol, de basquete americano que a gente cansa de ver, né? Empatado no último segundo. A bola veio na mão de quem? Do Michael Jordan. E aí ele pega da linha de 3. Tá lá um treinador desesperado, né? Acabou. Não! Não lança! Vai ter gente que vai dizer para você: não faça, você não é capaz. Nessa noite Deus está dizendo: lança essa bola. Lança essa bola. Se tu trabalhou, querido, se tu tá buscando, se tu tá fazendo, seja ousado. Espera o momento certo. Tá lá o cronômetro quase zerando. Ele olhou. Ele fala no testemunho que aquilo foi como se ficasse tudo assim, câmera lenta. Ele olhava pro treinador, o treinador: lança. E ele olhou assim: passa, né? Passa a bola. E ele olhou, deu aquele passinho para trás, né? Aquele respiro que o jogador de basquete faz e lançou a bola. Quando ele lançou, 3 pontos. E o time dele foi o campeão daquele campeonato. E aí ele entrou para a história e se tornou quem? Michael Jordan, o maior pontuador de todos os tempos. Qual o segredo disso? Atitude, oração, projeto. Deus vai começar a colocar no seu coração projetos nesta noite sobre a sua vida. Tá tudo bem? Se tá tudo bem, sai daqui: Senhor, eu sou grato, alcancei, glória a Deus. Eu já vou sair daqui falando assim: Senhor, aqui não vai ser suficiente, eu vou precisar das laterais. Senhor, eu creio, não vai dar, a gente vai precisar de mais, Senhor. Se você já está satisfeito, Senhor, obrigado. Se não, você: Senhor, cheguei aonde eu queria, agora eu quero mais um pouquinho. Eu quero alavancar mais. Ou talvez você chegou aqui você esteja falido em alguma área da sua vida. O Deus que falou para Ezequiel: profetiza sobre o que está morto e eu vou fazer reviver.
Ele vai ressuscitar os seus planos, Ele vai ressuscitar os seus projetos, Ele vai ressuscitar aquilo que aos nossos olhos não tinham mais jeito, mas para Ele tem. Aleluia. No livro 100 Dias, tem um pensador que é Zig Ziglar, que eu acho que é assim que se pronuncia. Ele diz assim, ó, você precisa de um objetivo. Diga comigo, objetivo. Eu preciso de um objetivo. Ele diz, você precisa de um objetivo, porque é tão difícil chegar a um destino que você não tem, quanto voltar de um lugar onde nunca esteve. Tem muitas pessoas voltando do lugar que nunca esteve. Eu prefiro apostar em chegar a um destino que eu ainda não tenho. Mas que a minha Bíblia diz que se eu crer de todo o meu coração, tudo é possível àquele que crê. Qual é o seu destino? Aonde você quer chegar? Começa a pensar, curva a sua cabeça nesta hora, começa a falar com Deus.